I carry a debt I could never repay. I'd be locked in a prison with all my mistakes if it wasn't for love and the infinite price that was paid when he suffered and he laid down his life. I can feel him healing my heart as I pray with his grace. Olá pessoal, Guilherme aqui. Galera reunida de novo. E que galera, não é mesmo? Tem sido incrível ver um instituto assim, com essa multidão. Multidões assim se reuniam para ouvir o mestre pessoalmente. E é isso que estamos tentando neste episódio. Hoje falamos sobre algo essencial: ter fé em Cristo. Não apenas nos resultados que esperamos. Às vezes buscamos respostas imediatas, soluções rápidas. Mas a verdadeira fé é confiar no que Ele pode fazer em mim, e não apenas por mim. Falamos sobre permitir que Cristo nos aperfeiçoe, nos molde, sobre deixar que Ele direcione nossos passos, mesmo quando o caminho parece incerto. Fé e arrependimento são os dois pilares para ser um discípulo por toda a vida. Ter fé é seguir confiando mesmo sem ver o fim do caminho. Arrepender-se é decidir, todos os dias, abandonar o homem natural e permitir que Cristo nos transforme. Discípulos verdadeiros não buscam a perfeição, mas perseveram constantemente. O Rodrigo convidou e os jovens atenderam prontamente. Se desejarem, obrigado. Aqui está a caneta. Eu quero que você escreva no quadro aqui uma palavra ou uma frase curta que defina isso aqui. Ele continua a olhar para a nossa fé. E eu quero testificar de que o que ele vê na fé de vocês é possivelmente algo muito maior e melhor do que você consegue ver. Isso não quer dizer que sua fé não precisa ser aperfeiçoada. Mas o que eu quero dizer para você, testificar para você, na verdade, é que sim, o Salvador conhece os teus esforços e Ele sabe como você tem exercido fé. E Ele continua a olhar a sua fé, porque Ele é um aperfeiçoador de fé. A conexão entre os pensamentos dos jovens e os ensinamentos do Rodrigo foram notáveis. Existe uma diferença entre você ter fé em Cristo e você ter fé no que Ele pode fazer por você. Ou em outras palavras, você tem uma diferença entre você ter fé em Cristo e você ter fé nos resultados. O primeiro princípio do Evangelho é ter fé em Jesus Cristo, não é nos resultados. Porque os resultados mudam, e Cristo não. Se tua fé está nos resultados, a sua fé vai ser tão inconstante quanto os resultados. Eu acho que na perspectiva do paralítico, com certeza ele preferia ser curado fisicamente. Eu acho que até aquele momento, ninguém buscava o Salvador por causa de cura espiritual. Acho que a maioria das pessoas buscavam o Salvador porque elas precisavam de algo fisicamente. Mas é interessante que ele sabia que a expectativa do paralítico era ouvir primeiro: levanta-te e anda. Porque foi para isso que ele foi lá. Ele não esperava ouvir: perdoados são os teus pecados. Então talvez com essa frase o Salvador mostrou para nós o que deve ser a coisa de mais alta prioridade na nossa vida: vencer o homem natural, tornar-se mais semelhante ao Salvador Jesus Cristo. Então, para mim, quando ele fala que é mais fácil perdoar pecados, eu acho que é mais importante ser limpa do que ser perfeitamente curada. Cristo, ele procura curar as pessoas por completo, né? Então, qual que é aqui o importante? Então, as coisas eternas são as coisas mais importantes. Mas, pessoalmente, eu penso o seguinte: se eu terminar essa vida sendo a mesma pessoa que eu sempre fui, eu vivi em vão. Eu desperdicei os meus dias aqui. São melhores
os passos imperfeitos na direção de Cristo do que passos perfeitos na direção errada. Foi um daqueles encontros que a gente não esquece, que fica marcado na alma, que nos fazem sair diferentes de como entramos. É transformar o meu caráter. E um caráter mais semelhante ao de Cristo. Então, hoje eu pude ter uma experiência agora há pouco muito forte com o Espírito. Eu tenho sentido uma aflição muito forte dentro de mim. Até que no momento eu acabei saindo de fininho e fui lá fora fazer uma oração, né? Eu apenas orei, Senhor, independente do que esteja sentindo, eu deixo em tuas mãos o que virá de agora em diante. Eu apenas peço a ti, irmão. Dê a sabedoria que eu preciso para fazer o que eu preciso fazer, o que o Senhor deseja que eu faça. Se isso irá por agora, não, isso não cabe a mim, mas eu deixo isso em tuas mãos. Sim, eu estou até com relação à força do Espírito que foi muito forte. E quando eu cheguei aqui, eu vi que o Senhor disse, Senhor, entre cura e aperfeiçoar, prefere aperfeiçoar. E foi uma parte da resposta que eu preciso. Que jornada maravilhosa tem sido. Até o próximo episódio do nosso documentário 15 Dias com Cristo, direto do Instituto Brooklyn. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, para que todos nós aqui possamos um dia ouvir dele, assim, igual esse homem ouviu, frente a frente, olho no olho. Filho, perdoados são os teus pecados. Entra para o Deus do Senhor. Essa é a minha fé e a minha esperança. Em nome de Jesus Cristo. Amém.